Mudar de assunto agora, a Prefeitura de Batatais investiga o vazamento de uma lista com informações de moradores que testaram positivo para a Covid-19. A cidade tem registrado uma elevação recorde no número de casos da doença e voltou a mapear a transmissão com testes em massa. Batatais começou 2022 com um cenário significativamente pior do que o mês de dezembro. Antes das festas de fim de ano, a cidade registrava, em média, 5 casos de coronavírus por dia. Hoje, são mais de 100. Por outro lado, os casos graves da doença não acompanham o mesmo ritmo. No entanto, a saúde do município está em alerta. Até porque muitos casos estão positivando agora e nós sabemos que, em média, um paciente ele tende a agravar no 5º, 7º dia após o diagnóstico da doença. Neste momento, a testagem ganha uma importância ainda maior, mesmo de pessoas sem nenhum sintoma. Por isso, o Teatro Municipal se transformou em um grande laboratório. O objetivo é voltar a mapear a circulação do vírus exatamente em pessoas assintomáticas e aplicar estratégias de combate à pandemia por meio do isolamento dos pacientes confirmados. São 2 testes. Um deles sai em 15 minutos, o resultado, e o outro ele sai em 24, 48 horas. Todos são suaves, então é o RT-PCR molecular, que é onde nós fazemos o sequenciamento genético para verificar como que está, né, a genotipagem do vírus circulante aqui na nossa cidade, e o teste rápido, também o suave antígeno, que nós damos o resultado para o paciente em 15 minutos. Por dia são atendidas mais de 200 pessoas. A Lidiane já teve a doença e não apresentou sintomas. Por isso, veio fazer o teste. A preocupação com a Covid-19 aumenta a cada dia. Aumenta porque tem muita gente positivando e por mais que a gente não tenha sintomas, a gente fica preocupado, né? Eu perdi minha mãe e minha irmã na mesma semana para essa doença. Em maio, que foi feio, não tinha vacina. Mas agora tem que dar graças a Deus que com a vacina, pelo menos os sintomas estão muito mais leves. Né? A Isabela e o Robson enfrentaram fila para se precaverem. Eles contam que passaram Réveillon com a família em uma área de lazer e 9 pessoas positivaram. Aí eu vim por desencargo de consciência. Dá uma apreensão? Dá, dá sim. Porque é bastante gente na família, né? Provavelmente alguém estava infectado e acabou transmitindo para todos. Mas foi assim, eu mesmo, foi 2 dias só na edícula que a gente alugou. Então, vamos esperar, né, para ver, torcer para que a gente não esteja contaminado, né? A torcida deu certo, não estão contaminados. Mas no meio dessa crise epidemiológica, a Prefeitura investiga o vazamento de dados de pacientes com coronavírus na cidade. As informações são de uma planilha, com 100 nomes, endereços e datas de isolamento recomendadas pelas autoridades. Segundo o diretor de saúde, esses dados eram compartilhados entre servidores apenas para controle interno. O vazamento vai contra os princípios da Lei de Proteção de Dados. Por isso, um boletim de ocorrência foi registrado e a Prefeitura deve abrir uma sindicância interna, que pode levar a sanções como a demissão por justa causa dos responsáveis pelo compartilhamento indevido das informações. E você não pode compartilhar esses dados chamados dados sensíveis, que são dados relativos à preferência religiosa, à preferência sexual e também à saúde das pessoas. Então você tem que ter autorização expressa da pessoa ou então ordem judicial. Não é o caso. Não foi o caso aqui que aconteceu. Então tem que ser apurado. É uma infração administrativa que eu considero grave, mas se nós tivermos a colaboração dos servidores, inclusive o servidor que cometeu a falha, que eu acredito não tenha cometido por dolo, né? Nós podemos, inclusive, considerar isso no procedimento e aplicar uma pena mais branda. Ximene Osório, de Batatais, para o Jornal da Clube. Agora ele está ao vivo e tem outras informações para a gente. Ximene? Uma situação delicada essa, né, André? Mas para o nosso telespectador é preciso deixar claro que internet não é terra sem lei e esse tipo de crime é definitivamente de responsabilidade dessas pessoas que vão responder por isso, né, Macedo? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Ximene, André nos estúdios e a você que nos prestigia. Sim, vão responder. Nós temos a Lei Geral de Proteção a Dados que prevê crimes em espécie e dentre esses crimes, dentre esses delitos ali previstos, nós temos a indevida divulgação de dados, de nomes, enfim, de caracteres pessoais, exatamente tal como aconteceu. Não queremos aqui prejulgar.
Mas, ainda que tenha subsistido uma divulgação a título de culpa por imprudência, por negligência, há que ser responsabilizados os seus responsáveis. Como deve agir agora a Prefeitura? O que deve esclarecer? Como precisa defender os interesses das pessoas envolvidas no caso? A Prefeitura parece que já vem tomando as medidas cabíveis, já fez um boletim de ocorrência, já instaurou sindicância, isso pode desembocar em um processo administrativo. A Prefeitura estaria, em princípio, eximida da responsabilidade criminal, sim, porque alguém fez isso, não é? A pessoa jurídica não comete crimes que não sejam os ambientais. Porém, a responsabilidade civil, não é? O dever de indenizar aqueles que prejudicados foram injustamente, ainda subsiste, podendo o órgão público regressar o seu funcionário, o agente causador dos danos efetivamente. E os cidadãos que foram expostos, o que eles podem fazer? Bom, esses estão parecendo os judeus na Segunda Guerra, né? Passam nitidamente no dito popular a serem perseguidos, como se a Covid fosse um grande mal. Não deixa de ser, mas não é motivo para tudo isso. Eles devem buscar a justa indenização perante o Poder Judiciário, para que tenham minimizado esse tipo de sofrimento ao qual vêm sendo submetidos. E por trás dessa situação existe um problema crescente. As pessoas estão perdendo o discernimento nessa pandemia, que os benefícios podem ser tirados que benefícios, né, podem ser tirados de uma maldade como essa? Olha, de maldade nós não extraímos benefícios, né? Extraímos ao contrário, extraímos muitas maledicências. Agora, nós temos uma situação que se agrava, sim, pela pandemia, mas nós também não precisamos acreditar que a pandemia seria uma justificativa, entre aspas, para tudo isso. A pessoa que fez precisa ser responsabilizada e só precisamos saber se fez efetivamente por maldade, porque quer demonstrar esse tipo de atitude como algo próprio e aí a pandemia seria justificativa? Não. Mas se também fez de maneira culposa, fez por imprudência, com o intuito de alertar. Para isso nós teremos sindicância, processo administrativo e eventuais processos judiciais. E a pessoa que se acha no direito de expor a vida de famílias inteiras, tem até nome de bebê de 9 meses nessa lista, no final das contas está apenas refletindo as decisões autoritárias que os poderes públicos cansaram de praticar nessa pandemia? Também não deixa de ser, ou seja, é uma quebra flagrante da dignidade da pessoa humana, né? Qual é a razão para a divulgação, por exemplo, de dados de um bebê? Qual mal esse bebê faria para uma vida em sociedade? Nenhum. Então, isso reflete, sim, uma certa arbitrariedade. E esses fatos já foram diuturnamente noticiados aqui por este telejornal, comentados também, que tem sido o poder público useiro e vezeiro. É preciso o restabelecimento da fraternidade. A pandemia veio justamente para isso, para que a humanidade se humanize um pouco mais. Muito obrigada, Macedo, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente mostra como a falta de limpeza pública tem incomodado os moradores de alguns bairros de Ribeirão Preto. André? Obrigado, Ximena Osório. Até daqui a pouco.